Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso soberano Deus, nosso Pai amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus e do Divino Espírito Santo do Pai. Que a graça divina esteja sobre a vida de cada um de vocês e sejam muito felizes e bem-aventurados em toda a vossa vida. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado, aleluia. Hoje dando continuidade em Atos, capítulo 7, diz o seguinte: E disse o sumo sacerdote, são estas coisas assim? E ele disse, homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e da tua parentela, e vai a uma terra que te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, após a morte de seu pai, ele o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança alguma, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua semente, não tendo ele ainda filhos. E Deus falou assim, que a sua semente deveria peregrinar em terra estranha, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação na qual eles serão escravizados, disse Deus. E depois disso eles saíram e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim Abraão gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas aflições. Ele deu favor e sabedoria à vista do Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ora, veio uma fome em toda a terra do Egito e de Canaã, e grande aflição, e nossos pais não achavam sustento. Mas tendo ouvido Jacó que havia trigo no Egito, enviou ali nossos pais pela primeira vez,
E na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e a família de José tornou-se conhecida ao faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua família, 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram carregados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão comprará por uma soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até surgir um outro rei que não conhecia a José. Este, tratando com astúcia a nossa parentela, maltratou nossos pais, para que eles abandonassem seus filhos pequenos até o fim, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Mas quando ele foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e atos. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo um deles sofrendo injustamente, ele o defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. E ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. E no dia seguinte ele apareceu aos que estavam lutando e tentou apaziguá-los novamente, dizendo: Senhores, sois irmãos, por que vós maltratais um ao outro? Mas aquele que maltratava ao seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te fez governante e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como tu mataste o egípcio ontem? Então, diante deste dizer, Moisés fugiu e esteve como um estrangeiro na terra de Midian, onde ele gerou 2 filhos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai o anjo do Senhor, numa chama de fogo em uma sarça.